Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de catequese em casa e com a família. E hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, vamos aprender um pouco mais sobre a vida deste santo que conhecemos como Santo Casamenteiro. Então, como o Dani falou, né? Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro. Mas será que é isso mesmo? Fiquem atentos que vamos descobrir. A dinâmica de hoje, nós vamos fazer a bandeirola junina. Vamos mandar no grupo do WhatsApp a imagem da bandeirola e vocês vão imprimir, se puderem, ou se não puderem, vão tentar desenhar e vão mandar ela decorada pra gente. Vamos postar algumas fotos para vocês verem como ela é feita, ok? Vocês podem decorar pintando, com fita, com fuxico, o que vocês tiverem em casa com a ajuda do papai e da mamãe, beleza? Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp que vamos colocar, além da dinâmica, vamos colocar as atividades da semana e avisem aos colegas de vocês. Então, vamos ao encontro? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Acabamos de ouvir, então, a proclamação do Evangelho, deste domingo. Vamos refletir um pouco sobre ele, Neste Evangelho, Jesus contempla as multidões cansadas e abatidas, semelhantes a ovelhas sem pastor, e constata o enorme trabalho evangelizador que precisa ser feito, e como já lá no tempo de Jesus faltavam operários. Então, essa é uma prece, um pedido que a igreja repete constantemente em toda a missa celebrada. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. A igreja tem consciência da imensidão de pessoas que precisam ser evangelizadas, a vastidão de pessoas que precisam conhecer a boa nova do Evangelho. Essa percepção de Jesus no Evangelho deste domingo vai muito além da multidão que ele tinha diante de si. Essa imensidão abarca todos os que desejam conhecer o reino de Deus. E neste Evangelho também a gente vê o chamado, e o envio dos discípulos. Jesus que toma a iniciativa, como tudo na nossa vida, Ele sempre tomando a iniciativa. Jesus toma a iniciativa e chama-os. Chama os discípulos. E chama também a nós como discípulos
né, como batizados. Mas nesse evangelho em particular, ele chama os 12 e lhes confia uma missão. Essa mesma missão é confiada a nós, né? Ele no capítulo 10, no versículo 1, ele já fala assim, chamando os seus 12 discípulos. Jesus deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade, né? Então, essas enfermidades, essas doenças, os espíritos imundos, representa tudo aquilo que escraviza o homem e que impede o homem de chegar à vida plena. Essa vida plena que Jesus veio trazer para nós, né? Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essas mazelas tiram o homem deste caminho, né, de vida plena. Então, a missão dos discípulos é lutar contra tudo isso, ou seja, lutar contra o pecado. E Jesus ainda aponta sinais que devem acompanhar o anúncio da chegada do reino de Deus. Cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, expulsão dos demônios. Isso para mostrar que esse anúncio não deve ser só com palavras, mas também com gestos concretos. Que seja sinal dessa libertação que o reino traz. E ainda que o anúncio seja gratuito. De graça recebei, de graça dai. Jesus nos convida a fazer de nossa vida um dom gratuito ao reino, sem esperar nenhuma paga, nenhum retorno em troca. Porque a missão dos discípulos e nossa missão como batizados é um prolongamento da missão de Jesus. Ele nos convida, ele convida a igreja, que são seus discípulos de hoje, a continuar na história a obra libertadora que ele começou em favor dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. História de Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa e lá ele recebeu o nome de Fernando. Desde pequeno se dedicava a fazer orações pedindo proteção a Deus. Era de família rica, de sobrenome Bulhões, ou Bulhão. Mas por volta dos 15 anos de idade, abriu mão da vida e entrou para um convento da Ordem Agostiniana. E aos 20 anos, ingressou na Ordem dos Franciscanos. Nesse tempo, mostrou muito interesse ao estudo da Bíblia e dos padres, mas nada foi mais forte que um fato isolado que mudaria a sua vida e todos os seus objetivos na Igreja Católica. Após ver as relíquias de missionários franciscanos que foram para o Marrocos, Fernando ficou decidido a seguir o exemplo deles e pediu para fazer o mesmo. Foi aí que mudou seu nome para Antônio e teve seu pedido aceito. Mas Deus tinha outros planos para Antônio. Então, Santo Antônio ficou muito doente e teve que voltar para a Itália, onde encontrou São Francisco e passou a viver em clausura em um convento no norte da Itália. A convite de Francisco, fazia algumas pregações, e o seu dom e sabedoria eram tantos que não demorou muito para que, graças a ele, uma grande atividade católica crescesse na Itália e na França. Suas pregações foram responsáveis por trazer muitas pessoas que estavam afastadas da igreja. A saúde de Antônio foi sempre muito debilitada e, por conta disso, teve que se recolher em um convento perto de Pádua.
e lá ficou até os seus últimos dias. Enquanto esteve ali, escreveu muitos sermões, que posteriormente seriam publicados. Antônio morreu em 13 de junho de 1231, após uma grave crise de hidropisia, e foi canonizado apenas 11 meses após a sua morte pelo Papa Pio XII. A sua taumaturgia, iniciada em vida com uma pluralidade de milagres, que lhe valeram a canonização em menos de um ano, é na história da Igreja a mais vasta e variada. De Santo Casadório a restituidor do desaparecido, passando por livrador das tentações demoníacas. A Santo Antônio tudo se pede, não como intercessor, mas como autoridade eclesial, celestial. No entanto, cingir-nos-emos a milagres operados em vida como paradigmáticos dessa taumaturgia. Santo Antônio a pregar os peixes, livrando o pai da forca e a aparição do menino Jesus em casa do conde Tiso. Quanto ao primeiro milagre, Santo Antônio prega aos peixes, reza a lenda que, a pregar aos hereges em Rimini, estes não quiseram escutar e viraram-lhe as costas. Sem desanimar, Antônio vai até a beira da água, onde o rio conflui com o mar, e insta os peixes a escutá-lo, já que os homens não o querem ouvir. Dá-se então um milagre. Multidões de peixes aproximam-se com a cabeça fora da água em atitude de escuta. Os hereges ficaram tão impressionados que logo se converteram. Este milagre encontra-se citado por diversos autores, tendo sido mesmo objeto de um sermão do padre Antônio Vieira, que é considerado uma das obras-primas da literatura portuguesa. No segundo milagre, Antônio livra o pai da forca. Conta a lenda que, estando o santo a pregar em Pádua, sentiu que sua presença era necessária em Lisboa e recolheu-se, cobrindo a cabeça em silêncio, reflexão. Simultaneamente, e mercê do dom de bilocação, encontra-se em Lisboa, onde seu pai tinha sido injustamente condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado e questionado pelo santo, afirma a inocência do pai, de Santo Antônio, e volta a descansar. Liberta-se, assim, o inocente que por falso testemunho tinha sido acusado. Santo Antônio põe-se então a caminho e subitamente acorda no púlpito em Pádua, recomeçando a sua pregação. Representam-se assim aqui dois fatos miraculosos num só: a bilocação e o poder de reanimar os mortos. O terceiro milagre, também reportado na crônica de santo, ocorre já no fim de sua vida e foi contado pelo conde Tiso aos confrades de Santo Antônio, após sua morte. Estando o santo em casa de conde Tiso, em Camposa Pierro, recolhido num quarto em oração. O conde curioso espreita pelas frinchas de uma porta a atitude do Frei Antônio. Depara-se-lhe então uma cena miraculosa. A Virgem Maria entrega o menino Jesus nos braços de Antônio. O menino, tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade, conversava com ele amigavelmente, arrebatando-o em doce contemplação. Sentindo-se observado, descobre o espião, fazendo-lhe jurar que só contaria o visto após a sua morte. São esses os três mais famosos milagres de Antônio, embora
muitos mais pudessem ser referidos. Mas há um milagre em especial que vou contar agora, sobre a origem dos pãozinhos de Santo Antônio. Se deu assim. Certo dia, Tomazinho, um lindo bebê de 20 meses, estava brincando sozinho. Quando a mãe dele foi chamá-lo, encontrou-o sem vida, afogado em uma vasilha com água. Desesperada, ela invocou a ajuda de Santo Antônio. Na oração, fez uma promessa: se conseguisse a graça de ter seu filho vivo novamente, ela daria aos pobres a quantidade de pão proporcional ao peso do seu bebê. O menino acordou milagrosamente e deu vida à tradição. Hoje em dia, muitos fiéis costumam fazer os pães e levá-los para serem abençoados na missa. Depois fazem a distribuição para amigos e familiares em sinal de agradecimento ou em forma de um pedido especial a Santo Antônio. Santo Antônio, santo casamenteiro? Vamos ouvir. Santo Antônio adquiriu fama de santo casamenteiro, vem de longa data e muitas histórias são contadas, mas ninguém sabe ao certo a origem da devoção. Conta-se que pode ter sido por conta de um milagre realizado em favor das mulheres. Fez um recém-nascido falar para defender a mãe injustamente acusada de infidelidade pelo pai. Mas a história mais famosa é a que contaremos a seguir. Uma senhora, cansada de passar fome e necessidade, resolveu prostituir a sua filha numa tentativa de largar a vida miserável. Essa, por sua vez, não aceitou a vontade da mãe e rezou muito para Santo Antônio ajudá-la. Em uma de suas orações, agarrada à imagem do santo, ela orou tanto que repentinamente um bilhete caiu em suas mãos. Estava endereçado a um comerciante local e continha os seguintes dizeres: Senhor, por favor, dá a essa moça o equivalente ao peso desse bilhete em moedas de prata. Assinado Antônio. Sem titubear, assim o fez. Correu até o estabelecimento e entregou o bilhete ao comerciante. Este, por sua vez, meio desacreditado, resolveu ceder ao pedido da jovem e colocou o bilhete de um lado da balança e uma moeda de prata do outro. Para sua surpresa, o bilhete pesou mais. O comerciante conseguiu equilibrar a balança ao colocar 400 moedas de prata ali. E foi então que o episódio tornou-se muito conhecido. Por conta disso, a jovem começou a receber muitos pedidos de casamento, e inclusive de bons rapazes, porque não tardou a desfrutar de um casamento feliz e duradouro. A partir daí, muitas moças começaram a rezar para Santo Antônio, toda vez que o assunto era casamento. Então, Santo Antônio, sem dúvida, é o santo dos milagres, que mais merece esse título no mundo cristão.
sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Que estes pães recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém.